Se você quer ter mais liberdade financeira e conseguir compreender os fundamentos de ter uma boa educação financeira para você ter mais tranquilidade, ter mais performance e até uma qualidade de vida melhor, esse vai ser o papo desse episódio. Fique ligado. Fala, T&D! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio. E hoje é o episódio milionário, ou bilionário talvez, né? Vamos falar de educação financeira, não é isso, Igor? Opa, tema extremamente importante e fundamental para ter aquele ambiente tranquilo nas organizações quando a gente chega no final do mês com ainda um dinheiro guardado lá, né? É isso aí, eu brinquei aqui, né, o episódio milionário, porque né, há muitos anos eu lembro quando eu comecei a estudar um pouco esse tema, puxa, como conquistar seu primeiro milhão, né? Quem nunca falou isso? Mas eu tô brincando, a gente não vai só falar sobre 1 milhão, 1 bilhão, enfim, mas a gente vai trazer os fundamentos de uma boa educação financeira para a gente compreender como isso pode impactar a nossa vida, a nossa carreira e até como isso pode impactar o ambiente empresarial. E para falar sobre esse tema, nós temos um convidado que é um grande parceiro já de longa data aqui da Bravend, já trabalhamos juntos há quase 10 anos, que é o Alexandre Gonçalves. Fala aí, Ale. Oi, Carlos. Muito bem. Muito feliz de estar aqui, honrado, né, de estar hoje conversando aqui com vocês, um assunto tão importante. É isso aí, um assunto que... Aliás, para quem não conhece o Alexandre é treinador, mentor e atua, né, unindo a visão da experiência comercial com a experiência financeira. Já atuou no mercado financeiro há mais de 30 anos e hoje atua como um educador. Isso mesmo. E também faz algumas mentorias individuais para ajudar alguns profissionais com seus investimentos, não é isso? Exatamente, isso mesmo. Legal. Bom, Ale, conta pra gente. Quem é o Alexandre Gonçalves como ser humano Legal. E como que foi a sua relação com o dinheiro ao longo da história? E conta pra gente, né, até você chegar aí no seu momento profissional. Muito bem. Bom, é como eu me apresento também, né? Quando eu falo, por exemplo, que eu tô com 31 anos no mercado financeiro, meio que eu revelo a idade, né? Então, mas tive uma experiência muito bacana de começar a trabalhar em tesouraria de empresas, corretoras de valores, depois bancos. Em bancos fui gerente de conta, né? Várias pessoas físicas, jurídicas, né? Trabalhei no private e tal. Depois acabei indo trabalhar na Bolsa de Valores. Gostei muito do mercado financeiro. E aí o mercado financeiro foi começando a exigir cada vez mais certificações. Então fui tirando essas certificações. E um dos pontos que, na verdade, virou um plano B na minha vida é que eu ajudei outras pessoas a se certificarem. E aí eu fui para a sala de treinamento. E isso, né, me beliscou, porque eu falei, nossa, isso aqui é muito legal, porque a gente aprende muito. Guardei isso como um plano B na vida, né? Segui toda essa parte de banco de investimento, fazer consultoria de investimentos. E lá em 2014, né, final de 2014 mais ou menos, eu falei assim, puxa, eu vou colocar esse empreendimento, né, de fazer treinamento. Foi quando também a gente acabou se encontrando, né, exatamente, para falar do universo de vendas, né, com instituições financeiras e aí com outras empresas. É um assunto muito bacana. Então, para mim, é algo muito legal, muito prazeroso de conversar, né, o assunto de finanças. É uma coisa que eu sempre me especializei muito. E exatamente, a gente vai vendo, né, ao longo desses anos, todas essas décadas, a evolução, né, e a importância desse assunto hoje em dia nas empresas e principalmente para a qualidade de vida das pessoas. Né, é um assunto fundamental. O dinheiro, né, não é só físico, hoje você tem... Então, a gente fala de... Então, o dinheiro é uma forma, né? E é engraçado a gente perceber até isso também, né? A relação. Os bens hoje, a gente fala assim de patrimônio, né? Então, o dinheiro mesmo hoje tá diferente, né? Você vai olhar para tua carteira, hoje eu não tenho mais nota. A gente tem o Pix, aliás, né? Eu tava pensando agora, faz tempo que eu não tenho uma, não tenho uma nota ali na carteira. Exato, cartão, celular, eu vou confessar que eu sempre andei com dinheiro na carteira e aí eu ando aqui guardado, né? Sim. R$100 no meio só tem um cartão que eu não consegui ainda ativar ele no celular, mas você sabe que eu não uso esse dinheiro. Eu fiquei, alguns meses atrás, eu falei, puxa, eu preciso eliminar a carteira, mas eu vou deixar um capital de giro aqui de 100 reais se precisar. Quem te deu essa dica de deixar esse dinheiro na carteira? Rapaz, você sabe que... Depois eu vou querer saber se isso é importante ou não, mas eu tava num treinamento e falei, Carlos, você é tão digital, você ainda usa carteira? Como assim? Não é possível. Eu falei, não, eu preciso, porque vai que eu preciso de dinheiro, não sei o que e tal. Mas foi mais por necessidade de, às vezes, estar precisando de algum local que não aceita, mas hoje você tem Pix e tal, mas não foi porque tem alguma dica importante? Não, na verdade isso daí é uma coisa que você estava comentando que eu lembrei dos pais. Né? Recomendação que os pais dão. Não, isso vem do meu inconsciente. Vem do seu inconsciente. Tem dinheiro na mão. Exatamente. E aí que é o ponto, Carlos. A gente está falando de um assunto muito importante que é a educação, que nasce em casa.
Só que é um tabu falar de dinheiro, né? Dinheiro é uma situação de... Hoje é um tabu há muito Por que é tempo. considerado ainda um tabu? Porque o que a gente fala, né? Se você pensar dentro de casa, né? Você sabia quanto seu pai ganhava? Quanto sua mãe ganhava? Isso era um assunto, né, proibido de se falar. Não se sabia, né? Não se sabe. Porque as pessoas, né, querem reservar esse assunto. Então, não é um assunto abertamente falado. Então, já começa por aí a dificuldade que as pessoas têm, né, de se relacionar com o dinheiro. Porque o dinheiro ele não é conversado em casa. Começa por aí. Então, hoje a gente vê até a relação dos pais e filhos, a dificuldade que a gente tem, e olha, sou pai de 2 crianças, né, de falar de dinheiro com eles. Uma das coisas que tem me ajudado, por exemplo, é games, né? Quando eles estão jogando e tal, eu vou tentando colocar ideias. Pensa assim, nossa, para ele deve ser fácil, né? Falar com dinheiro para os filhos. Que nada, é super difícil. Porque a linguagem que a gente usa para eles é diferente, né? Então, como fazer com que eles tenham essa consciência financeira? Isso não vai acontecendo dentro de casa. Você não encontra isso nas escolas, com raras exceções. Na universidade também você passa batido, não se fala de educação financeira, né? E aí isso estoura onde? Na empresa. Porque aí, então a empresa vê que tem muitos funcionários frustrados muitas vezes com o que ganham, estão com problemas financeiros muito grandes, isso acaba atrapalhando fortemente o desempenho dele no dia a dia, isso atrapalha os colegas, atrapalha a atividade. Eu, como já fui gestor, né, eu acabei perdendo vários excelentes funcionários, porque a pessoa se perdeu financeiramente. E aí, isso hoje é uma das preocupações que as empresas, nas suas divisões de treinamento e desenvolvimento, estão tendo, exatamente de auxiliar a educação financeira. E eu não tenho os dados, não sei se você tem, quantos % da população estão endividadas hoje? Olha, é impressionante. Se você pegar o último dado de 2022, né, você tem hoje... aumentou em 7,8% isso. O índice de endividamento. Então, a quantidade de pessoas endividadas no Brasil chega a casa de 77%. Eu estou falando que 77% das pessoas no Brasil estão endividadas. Endividado é o que, sim, pode ser. Então, terminou o final do ano passado se eu tenho com um boleto para pagar. Um financiamento, crédito imobiliário. Isso. Então, cartão de crédito, boleto, financiamento de carro, de casa. Não necessariamente uma conta atrasada desse boleto. Aí a gente está falando de inadimplente. O inadimplente, a gente está numa ordem de mais ou menos uns 27%. Se você olhar a população adulta, a gente está falando de 46%. É tipo assim, metade da população adulta, ela está inadimplente. Olha que número assustador. Então, isso afeta o quê? A pessoa não dorme. Afeta a autoestima, a pessoa fica, às vezes, sem liberdade porque não consegue acessar algumas coisas. Exatamente. E isso daí, você sabe que um dos maiores impactos são nas relações das pessoas. Você sabe que muitos dos clientes que eu acabo atendendo, eles vieram da onde? De psicólogos. Porque o problema dele, até a questão de terapia de casal, relacionamento, o problema não era psicológico. O problema era educação financeira, como lidar com o dinheiro. Então, as pessoas vão lá, falam que a vida está difícil, mas o problema dele é financeiro. Ele não sabe lidar com o dinheiro, com a renda, né? E isso acaba estourando nos relacionamentos, porque às vezes o casal não se entende por conta disso. Isso depois acaba atrapalhando ele no trabalho, no dia a dia, né? A pessoa se perde e é uma situação... Hoje é uma epidemia, é uma coisa muito grave. E não tão falada, né? A gente não vê isso tão abertamente. Mas se você parar para pensar, às vezes, né, até no índice de violência, né, se você começar a parar para pensar o que está afligindo hoje muito a sociedade, é exatamente essa questão do problema financeiro. Aliás, tudo acaba ali, né? Porque a gente, por exemplo, como treinadores, né? Então, ajuda as empresas a poder vender mais e melhor, né? Fazer com que as pessoas possam ter uma qualidade de vida melhor. Tudo que a gente está falando aqui, o fim, qual que é? A pessoa desfrutar disso. A renda que ele recebe, né? E aí ele tem as responsabilidades, os projetos, o que ele quer fazer na vida. Então, é um ponto que eu entendo que ele é crucial, culminante hoje das empresas, né? Lidar com isso. E aí essa conversa, como a gente estava comentando, o tabu surge porque, não, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser, né?
As pessoas, então, não falam disso, porque onde já se viu da satisfação, da onde eu gasto o meu dinheiro, né? Isso é uma coisa muito cultural. E tá certo, claro, o dinheiro é da pessoa. Só que se ela gasta mal, se ela não se organiza, se ela tem essa dificuldade, estoura depois, né, com esses problemas que a gente vê nas empresas, nas famílias, nas casas, na sociedade como um todo até. E quais são as vantagens de uma boa educação financeira no trabalho? Ou seja, como que isso pode melhorar o desempenho? Perfeito. Aí a gente está falando principalmente de autoestima, né? Aí você tem um colaborador muito mais engajado, que também hoje é uma grande epidemia aí, né, da falta de engajamento das pessoas. Então, aquela pessoa que ela produz bem, né, eu entendo que ela está seguindo o propósito dela. E isso que é bacana. E a pessoa vai percebendo, né, que o salário é consequência, a renda dela é consequência. Então, ela fica feliz trabalhando. Então, tipo, não é aquela história, né, de domingo à noite a pessoa começar a ter tremedeira porque vai trabalhar. A síndrome, né? do fantástico. A síndrome do fantástico, como se fala, né? Então, isso faz com que a pessoa esteja mais engajada, né? E aí, é um problema a menos para a empresa. Eu diria que isso é como um pacote das saúdes que a gente tem, né? Então, a gente pode dizer que tem a saúde física, que é um problema se né, o colaborador está doente, por isso que tem plano de saúde. Né? Você tem, às vezes, uma questão até psicológica, então muitas empresas investem, né, em tratamentos psicológicos dos seus colaboradores, claro. Mas tem a saúde financeira da pessoa também. Se essa saúde financeira ela não está boa, ela começa a impactar toda a vida do colaborador. Isso é péssimo, né, para a empresa. Você tem visto cada vez mais as organizações se estruturando para apoiar os colaboradores nesse sentido? Eu estou começando a ver isso de uma maneira mais eficaz. Por exemplo, até saiu essa semana passada nos jornais, né, ações referentes, por exemplo, Boticário é um bom exemplo, lojas da Magalu, Magazine Luiza. Por exemplo, também a turma tem o Boticário, BASF. BASF também está fazendo isso. Então, eles estão incorporando, né, no seu pacote de, vamos dizer assim, até de total cash, né, de benefícios para o colaborador, auxílio na área de educação financeira. Então, muitas empresas estão exatamente agora disponibilizando para os seus colaboradores um canal exatamente para poder discutir esses assuntos. Isso aí. E é um assunto muito sensível, porque uma coisa é ter recurso disponível quando falta. Exato. E a gente vive um momento, né, de escassez de recursos, de investimento, você vê as empresas sofrendo, Sim. enfim. Mas falando do indivíduo, que é o nosso papo aqui, quais são as dicas e recomendações que você dá? Imagina que eu estou precisando de dicas para me organizar financeiramente. Perfeito. Não vamos falar de quem está endividado nem de quem está capitalizado. Vamos falar um indivíduo que quer ganhar maturidade financeira. Ok. Quais dicas você daria? Existem processos, métodos para você poder trabalhar as suas finanças? Então, eu tenho aquela máxima, puxa, gasta menos do que ganha, né? Perfeito. Então, não é só você... E aí, se você otimiza os seus custos e ganha mais, rentabiliza melhor ainda, porque aí você pode fazer investimentos. Isso vai depender muito do momento de vida. Mas se estivesse dando alguma dica, que dica você daria? Muito bem. Eu acho bacana essa pergunta, Carlos, porque é o seguinte, ela é central. E isso é que faz com que lá desde casa, desde criança, a criança já vá se organizando. Isso não acontecendo, claro, em algum momento da vida, a pessoa vai ter que se organizar. Então, tudo basta para a gente falar de organização. Então, acho que a primeira grande dica é se organizar. Né? Quanto mais eu me organizo, melhor. Então, quando eu falo de organização, uma primeira grande dica é você ter uma renda, e o que você falou, né, vamos dizer assim, está lá na Bíblia da educação financeira, realmente você gastar menos, né, do que você recebe, é o primeiro passo. Né? Aquelas chavões, né, tipo, dinheiro não aceita desaforo. A gente cita muito o Warren Buffett também, né? Ele tem lá toda a métrica de falar assim, olha, não perca dinheiro, é a primeira lei dele. A segunda, leia a primeira lei. Né? Então, não perca dinheiro também é uma coisa que a gente tem que estar muito atento, né? De você fazer gastos. E aí você tem que olhar para o indivíduo. Né? Essa questão, por exemplo, da pessoa ter uma relação sadia com o dinheiro, então é a pessoa encontrar o que ela vê de felicidade, no que ela encontra prazer. E aí isso pode se fazer de várias maneiras. Né? Então, o primeiro passo é olhar o orçamento. Né? Então, você vê os teus gastos. Tirar uma foto para onde está indo o Exatamente. seu dinheiro. Outra coisa, você olhar para a tua renda, né? Então, se você for falar assim, puxa, uma dica direta. Pensa a tua renda, pegar 1/10 dela e você guardar.
pronto, né? Fazer essa organização, ter essa disciplina, que é uma coisa difícil, vamos combinar, né? Não é todo mundo que é disciplinado. Por isso que essa disciplina ela tem que nascer o quanto antes. Senão vai doer quando for mais adulto, sem dúvida alguma. Então, se eu pegar 1/10 do que eu ganho, já é um início. Sobrou o quê? 9/10. 9/10 tem que caber dentro do nosso orçamento. Basicamente, essa seria uma primeira grande dica. Então, para poder exatamente trabalhar com essa situação de, puxa, né, deixa eu ver como é que eu monto o meu orçamento. E o que eu estou fazendo com esse 1/10 que eu estou guardando? Eu estou criando uma reserva inicial de emergência. Porque crises, pandemias, problemas, perder emprego, né, ficar doente, isso faz parte da vida. Não tem o que você possa fazer que evite isso. Mais cedo ou mais tarde, a gente é atingido... Vai acontecer. Então, e a gente não tem controle nenhum sobre isso. Não tem controle nenhum, exatamente. Então, vindo essas situações, eu vou criando essa reserva, eu tenho então da onde, eventualmente, quando acontecer essas situações críticas, eu passar por essas situações mais críticas. A pandemia foi um ótimo exemplo disso. As pessoas que criaram reserva, né, inclusive encontraram muitas oportunidades, porque muitas pessoas, inclusive, que estavam desesperadas, né, tiveram que desfazer de bens, correr atrás de uma série de coisas, e foi uma grande oportunidade para muitas pessoas. Então, assim, ter caixa é fundamental. Uma empresa não vive sem caixa, concordo? Assim como também o indivíduo. Porque as oportunidades podem surgir, inclusive, em momentos críticos, em momentos que nem a gente viveu aí de crises, como vive, né, atualmente, crises financeiras. Você falou de orçamento, que é você ter... E aí tem uma coisa que muitas pessoas devem estar nos assistindo, escutando, são pessoas que já estão no momento de vida com despesas, receitas ou sem receitas. Eu acho que fazer com que as pessoas tirem uma foto dos custos fixos, o que é variável, o que é investimento. Como fazer isso? Porque inclusive eu estou precisando fazer isso nesse momento, tirar uma foto para onde estão indo todos os recursos. Perfeito. Eu teve um tempo que eu controlava tudo, depois eu de tempos em tempos tirava foto, e já faz uns meses aqui que eu não estou olhando exatamente linha. Tamo junto, Carlos. Acho que esse é um grande desafio, porque às vezes a gente vai criando uma situação de certo conforto, né? O comodismo. Vai no automático. E vai no automático. A hora que você vê, fala assim, gente, tá Daqui a pouco você assina um aplicativo e paga R$30 por mês. Daqui a pouco você tem lá na sua casa um pacote de TV que você não usa. Isso. E aí, se você não olha, você não negocia. E aí você não otimiza os seus pacote de TV é uma coisa maluca, né? Você olha, você liga lá, você corta pela metade o custo. Exatamente. Então, as assinaturas, né? Uma série de coisas que você vai vendo. Então, tá aí um bom ponto, né? Você tá vendo que a disciplina é uma coisa que a gente precisa cada vez mais trabalhar. Então, isso precisa entrar no seu automático, no automático da gente, de ter esse acompanhamento. Então, que você separe um dia no mês, um dia na semana. Não precisa ser aquela coisa, né? Vamos criar aqui uma neurose de ficar, nossa, né? Eu vou olhar os centavos, onde está cada... Não é isso a ideia, né? Mas a ideia de você ter um momento, de preferência isso, com a família, né? Para as pessoas... Os filhos saberem onde está sendo gasto, né? Para eles terem essa consciência. Eu falei, puxa, olha, eu não imaginava que a minha escola custasse isso. Puxa, eu não imagino quanto que, né, custa um supermercado. Tem consciência. Tem que começar a ter essa consciência. Isso daí, assim, é que a gente agora está numa situação econômica, até historicamente falando, no país, muito mais tranquila. Mas eu, por exemplo... Mais tranquila, você diz? Mais tranquila porque de décadas passadas da hiperinflação, exatamente. Então, por exemplo, a minha mãe talvez tenha sido a maior mentora, né? Ou talvez a melhor economista que eu já vi até hoje. Como um monte de donas de casa, um monte de pessoas que, né, fazem um orçamento das suas casas, realizam isso. Porque ela via, né, o dia a dia, aquela loucura que era a hiperinflação, que é um desastre, né? Talvez o maior tributo que se pague é ter inflação num país, né? E é um grande ensinamento ali de como você, então, vai percebendo o valor das coisas. Você começar a gerar essa consciência ajuda muito, inclusive, nessa questão que você levantou de criar o orçamento. Então, eu vou olhar para o meu orçamento, eu tenho despesas fixas, coisas que não dá para eu... Então, tipo, se eu tenho que pagar a conta de luz, a conta do celular, da internet, se eu trabalho com ela, principalmente, né? Uma questão de condomínio, uma questão de aluguel. Isso não tem como a despesa do supermercado, por exemplo, um plano de saúde. A gente coloca isso como despesas fixas. Então, é muito importante você saber o que é uma despesa que não dá para deixar de ter,
Então, às vezes, a escola das crianças, né, no primeiro momento, tal, isso é um passo. Com as despesas variáveis. E as despesas variáveis vai entrando essas continhas aí que a gente vai se perdendo. Então, são assinaturas, é um shopping, é o restaurante, uma série de coisas que você vai fazendo e talvez você comece a perder o controle. E muita gente fala assim, mas eu mereço, né? Eu mereço aquele... grande sabotador, o grande exatamente. E aí, claro que você merece. Ninguém tá falando para não merecer, você né? sabe onde eu acho que pega? É a falta de planejamento. Perfeito. Porque, por exemplo, você tá aí falando e eu tô... Né, como a gente tá sempre nos episódios, a gente tá falando, a gente tá sempre aqui na postura do aprendiz. Sim. Teve momentos em que eu media exatamente quanto eu gastava em cada categoria. Tinha lá meus custos, eu categorizava. Isso. E eu tenho lá as linhas. Hoje eu olho mais uma visão macro. Então eu tenho lá o meu fluxo de caixa pessoal, tenho lá minha planilha que eu olho quanto que entrou no mês, das fontes de receita, né? Seja de investimento, seja, enfim, pelo meu trabalho aqui na Bravend, enfim. Perfeito. E aí eu tenho minhas saídas. Só que, por exemplo, o que eu preciso fazer hoje? Eu tenho lá uma linha de cartão de crédito, só que ela tá genérica. Eu preciso detalhar um pouco mais. Mas se você começa a se questionar, e você falando aí, eu falei, puxa, acho que eu vou lá dar uma olhada, né, nessa linha. Você fala assim, puxa, mas eu tenho que ter meus momentos de prazer. Então, peraí, se eu vou lá e olho onde eu estou gastando dinheiro, daqui a pouco você começa a perceber que, puxa, toda vez que eu quero comer um macarrão, eu vou lá e peço um iFood. Pô, mas peraí, se você se programar e você comprar o tomate, fazer um molho com antecedência... Você não pode otimizar, em vez de você pedir um iFood. Aliás, é difícil pedir macarrão no iFood. Aliás, eu até peço de vez em quando. Mas você começa a fazer o quê? Você começa a direcionar os seus recursos. É que nem fazer gestão de uma empresa. Exato. Eu preciso gerar receita e preciso fazer gestão e otimização dos principalmente custos. Encontrar prazer nisso, né? Imagina. Aí você escolhe, fala, puxa, então agora eu vou aqui economizar, mas porque eu quero ter aquilo. Exato. Acho que tem uma grande armadilha nesse processo, que a gente acaba, quando fala assim, puxa, preciso fazer a gestão financeira, você vai, preciso cortar gastos. Na verdade, você precisa substituir os gastos. Exatamente. Na verdade, você vai cortar gastos, mas precisa realocar esses recursos. Perfeito. Precisa substituir, porque fica menos dolorido esse processo, né? Você, vou cozinhar e vou transformar numa experiência diferenciada em vez de ir ao restaurante toda vez. Então, você conecta a família, você vai mudar a experiência e vai ser talvez até mais prazerosa. Excelente exemplo. Reduzindo despesas. Perfeito, isso mesmo. Então essas são maneiras que a gente vai lidando melhor com os orçamentos e isso começa a virar um hábito, né? Começa a automatizar, a gente começa a criar então esse hábito e fica muito mais sadio, né? Em vez de ir lá no mercadinho da esquina comprar sempre em cima da hora, você fala, puxa, deixa eu me programar, eu vou no atacado. Sim. Aí você vai lá e consegue ter preços mais competitivos. Perfeito. Mas não é muita coisa. Não é quando você olha para um item. Mas quando você olha... consegui economizar R$30. Tá, R$30 não é nada, mas se você economiza 30 por semana, dá 120 no mês. 120 no mês? Tá, 120 vezes 12. Pois é. Começa a mensalizar, multiplica anualizar. por 10 anos. Perfeito. Isso eu aprendi lá atrás, né? Sim. Que é uma técnica para você... Pô, eu vou economizar, quanto que eu ganho e quanto que eu economizo ao longo do tempo? E se você vai investir, você... usa de outra, né? Usa uma lógica parecida. E essa lógica que você falou até do 1 milhão, né? Que é um número mágico, né? Mas isso daí... Compostos, os juros compostos, exatamente. Você vai usando isso a teu favor. E a vantagem é que você vai ganhando o quê? A tua independência financeira. Isso é uma maravilha. O que é ser independente financeiramente? Então, é você chegar num nível, né? De ter renda trabalhando para você. Isso é uma independência financeira. Por exemplo, pode ter gente que ganha 10 milhões por mês e não tem independência financeira? Exatamente. Vamos quebrar esse paradigma. Pô, o cara ganha 1 milhão por mês. E ele não tem independência financeira. Não tem independência por que financeira? Não? Porque ele entrou numa rotina de gastos de uma maneira... Pode parar de trabalhar, não consegue parar. Se ele parar de receber aquilo, já era. Exatamente. E aí não tem como, né? Ele entra numa rotina e é só uma questão de números. Do que ele está fazendo, do que ele encontra prazer, mas são essas questões que têm que ser levantadas para a pessoa refletir. E o Carlos falou uma coisa da questão que acho que o hábito de consumo mudou muito, né? E, por exemplo, não tem mais supermercados grandes. Todos são esses mercadinhos de bairro, tá cada vez mais para a gente fazer essas coisas só que é mais caro. Da emergência. Você vai... além de ser mais caro, você vai... eu preciso comprar um macarrão, mas aí você foi, vou comprar um sorvete também, vou pegar não sei o quê. Aí vai exponencializando isso nas suas diversas idas ao mercado. Então, tudo é questão desse planejamento, dessa organização
pro dia a dia. É como se a gente quisesse emagrecer. Tava falando, poxa, emagrecer, né? Você vê que para algumas pessoas é muito difícil, mas é um hábito que você vai, né, se colocando. Então, se você se organiza, se você toma essa atenção, você consegue os resultados. Gente, isso é para qualquer coisa na vida. Né? Então, quanto mais eu vou pensando nessa questão dos gastos, depois, num primeiro momento, eu vou trabalhando, inclusive, várias rendas possíveis. Isso também é uma coisa muito interessante de se pensar. A gente não pode ficar dependente de uma única renda. Né? Então, você fica assim, puxa, e se eu perder o emprego? Então, a pessoa pode, inclusive, estar pensando em outros tipos de renda que ela pode estar usando, a família pode estar usando. Gente, hoje tem muita facilidade de você criar renda. Por incrível que pareça, a gente fala assim, puxa, tem 10, né, quase 10% de pessoas desempregadas, apesar do nível de desemprego ter caído no país, mas tem muitas formas de oportunidades. Então, você pode trabalhar de casa, né? Você pode comprar, revender alguma coisa, tem vários sites que fazem isso. Mesmo essa questão de compras recorrentes, hoje, se você fizer com programação, você, inclusive, consegue vários descontos. Então, saber negociar essas coisas são muito importantes. Só que a negociação, muita gente tem vergonha de negociar. E, de novo, cai às vezes até por questões de... né? Quando você estava lá na criança, quando você via teu pai e tua mãe negociando, e tem adultos que têm vergonha de ver os outros negociando. Né? Tipo, aquela vergonha ali. Fica constrangido, né? Eu falei, caramba, olha aqui, é um trauma. Isso acaba sendo um trauma. Tem gente que ainda fala assim, isso é louco, ter muito dinheiro dá muito trabalho. Ih, vão te roubar. Pois é. Tem umas crenças que as pessoas vão criando. Vão criando, e essas crenças limitantes, elas bloqueiam essas ações positivas que a pessoa podia estar tendo. Um relacionamento muito mais prazeroso, né? Com o dinheiro, com as finanças dela. Isso às vezes passa até pelo histórico, né? Às vezes a pessoa tinha os pais que brigavam muito por dinheiro. Sim. E daqui a pouco você vai criando tabus e vai criando paradigmas, enfim. E quais são as principais áreas da educação financeira que as empresas podem desenvolver com seus colaboradores e tudo mais? Então, essa questão, na verdade, né, de trabalhar melhor o orçamento é uma delas. E a parte também, né, a partir do momento que eu vou estar guardando melhor o meu dinheiro, aonde aplicar? Esse agora é uma outra parte também importante, né? Rentabilizar esse valor que eu estou guardando. Porque tudo, gente, é consumo. Viver é consumir, concorda? Então, como é que eu estou consumindo? Então, tem coisas que eu consumo hoje, tem coisas que eu não tenho recurso para consumir agora. O que eu preciso fazer? Poupar. Mas não na ideia de poupar, não como caderneta de poupança, né? Guardar dinheiro. Agora, esse recurso sendo guardado, como que ele está sendo bem feito? E aí entra, que muitas empresas estão adotando, trazer assessores, né, de investimento para auxiliar os seus colaboradores de acordo com o seu perfil, né? As pessoas, isso tem que ser muito bem observado, cada um tem um perfil de investidor. Então, a gente tem que tomar cuidado com os modismos. Tem muita coisa que pode estar afetando a perda rapidamente desse valor guardado. E a gente está falando aqui, né? Não vamos perder dinheiro. Essa é uma regra sagrada. É que nem, vai todo mundo pra bolsa, vamos lá. Pois não, vai todo mundo pro Bitcoin, né? Ah, não sei o quê. Aí vai na onda e fica aí numa situação... porque tá tudo muito baixo. Porque agora vale a pena. Peraí, né? Calma. Ale, agora eu vou trazer um ponto aqui que a gente pensa assim, eu vou fazer um investimento financeiro para ter uma renda passiva. Só que isso é mais fácil pensar quando você tá capitalizado. Sim. E você tem receitas que entram. Então, por exemplo, hoje é mais fácil eu, Carlos, falar, puxa, eu vou investir em renda fixa, vou investir em renda variável, vou investir num negócio, porque hoje eu tenho um capital. Mas lá atrás eu não tinha. Perfeito. E aí, quando eu ganhava o meu salário, que era, antes de empreender, eu tinha o meu salário, o que eu fazia? Eu, na verdade, pegava parte disso e eu investia numa das coisas que acho que tem a ver com o nosso ecossistema aqui, que é treinamento, desenvolvimmente, que é investir em conhecimento. Muito bem lembrado. Porque, por exemplo, assim, beleza, eu vi esses dias até um vídeo na internet de um youtuber falando sobre finanças. Ele falou assim, se você for muito novo, não adianta você querer ficar juntando dinheiro no banco. Porque se você guarda lá, sei lá, R$300 que você consegue, beleza, você vai ter 3.600 no final do ano. Só que se você pegar esse recurso e investir em conhecimento... Concordo que o cara que estava falando, ele estava, na verdade, querendo vender curso, né? Sim. Mas faz sentido, né? Mas faz sentido. Eu fiz isso. Eu, muito novo, virei o Zé dos cursos. Tudo que eu ganhava, eu ia lá investir em treinamento, educação, desenvolvimento.
e tudo mais. E isso me ajudou a fazer o quê? Fazer minha hora valer mais, Sim. a poder entregar mais, a poder gerar valor. Consequentemente, minha renda aumentou. Mantendo um custo ajustado, começa a sobrar recursos para você investir de outra forma. Brilhante, Carlos. E essa daí, então, é assim, a partir do momento que eu estou conseguindo guardar dinheiro, eu estou conseguindo remunerar melhor esse dinheiro, outra parte é exatamente me valer de uma porção desse valor para eu poder, por exemplo, né, investir em educação, exatamente para eu poder também passar a ter maior renda dentro da empresa. Então, o que vai fazer o colaborador muitas vezes crescer numa empresa, se não é hoje, talvez o capital mais importante, vamos dizer assim, o produto mais importante, que é o quê? Conhecimento. Então, o teu exemplo, fantástico, porque a partir do momento, então, que eu vou adquirindo mais conhecimento, isso vai, vamos dizer assim, recheando o meu currículo, isso vai me dando abertura de portas, Mais de oportunidades. de entregar, mais capacidade e, obviamente, melhores. a hora ficar, né, a tua hora trabalho, você acabar ganhando mais. Perfeito. Essa é um círculo virtuoso que a gente vai criando. Muito bem lembrado. Muito legal. E tem uma questão, a hora que a gente começa a ter essa disponibilidade para guardar dinheiro, existem algumas armadilhas hoje em dia, né? Aparece, eu conheço um amigo que investe em criptomoedas, não sei o quê, e a gente vê alguns golpes. Como a gente pode preparar as pessoas para identificarem esses caminhos e não caírem nessas tentações de dinheiro rápido? Ganho fácil, já sobe o sinal de alerta. Primeiro assim, né? Não tem mágica. A gente aqui não tem feijão mágico, né? Eu vou colocar aqui e vai brotar. Não existe isso. Pé de feijão lá, né? Pois é, né? É cair nesses contos. Isso está muito. Então é esquema de pirâmide, né? Às vezes a questão de você emprestar dinheiro. Nossa, muitos riscos por aí. Nesse exemplo, o que eu acho mais interessante é você sempre procurar profissionais certificados, né? Empresas sérias. Hoje mesmo, questão dos bancos, né? Eles estão fazendo todo um trabalho muito bacana de consultoria de investimentos. Então tem todo vamos dizer assim, boas práticas, né? Certificadas para a gente poder estar observando e, obviamente, vendo, né? Quanto mais você está vendo os casos, fala, peraí, isso daí, né, tá errado. Isso aqui pode ser uma armadilha, como bem você colocou. Então, quanto mais a gente vai se conhecendo, lendo o jornal, se informando, trocando informação, melhor. São melhores práticas, né? Entra na questão do aprendizado, né? Sempre. A gente tem que aprender sempre, buscar se informar, porque dinheiro não aceita desaforo. Não aceita desaforo. Eu estudei, além de administração, né, fiz MBA em gestão empresarial, e na época de administração foi com ênfase em finanças, eu lembro. Uhum. Mas eu estudei psicologia aplicada em negócios. E aí, juntando todas essas coisas, às vezes a pessoa ela conhece, vou chamar tecnicamente, né? Puxa, eu tenho que gastar menos do que eu ganho e tal. Só que na prática, às vezes a pessoa não consegue. E aí a pessoa está em dificuldades financeiras. Sim. Só que você pergunta para ela, tá, mas aonde que está indo o seu dinheiro? Quanto você está devendo? Aí a pessoa vira e fala assim, nem sei, porque se eu olhar minha conta eu vou ficar mal. Aí se for pegar a luz da psicologia, trazendo a visão do Freud, né, do inconsciente, que ele dizia que a gente tem vários mecanismos de defesa que nos protegem. Uhum. Que é como se tivesse um exército que nos protege. Perfeito. É a famosa resistência, né? Vou simplificar aqui. E um deles é chamado negação. Uhum. Então, o indivíduo, o ser humano, ele nega dados de realidade para ele não ficar mal. Então, eu vou contar um exemplo que eu lembro da Graça. A Graça era uma pessoa que cuidava da limpeza do escritório, enfim, deixava o ambiente harmônico ali, né? Uhum. E ela um dia chegou chorando. Eu falei, Graça, o que aconteceu? E tudo mais. Ai, tô sem dinheiro, mas por que tô devendo no banco? Tá, mas quanto você tá devendo? Nem sei, porque se eu pegar minha conta eu vou ficar mal e tal. Eu lembro que eu dei algumas orientações para ela. Falei, vem cá, mas peraí, você ganha isso, você tá gastando isso. Quanto que é? Quando a gente for ver, a taxa de juros era altíssima. Sim. E ela não ia lá ver no banco, era quase 8%, 10%. Eu falei, você tá maluca? Aí é que nem... Então, assim, às vezes, o que o profissional precisa, o indivíduo, né, precisa fazer, ele precisa, às vezes, encarar algumas realidades. Perfeito. E às vezes a pessoa não olha. Eu, por exemplo, eu percebo isso. Quando eu estou gastando mais e quando diminui a entrada de receita, eu não olho minha conta com frequência. Porque eu vou ver Você sabe que... Eu sei que vai caindo. É o que acontece comigo. Sim. Pô, tá entrando recurso, estou investindo, eu tenho vontade de olhar mais, porque é mais confortável, te dá mais poder. Aí você tem que tomar cuidado Tá com as o armadilhas. número tá bonito, né? Tá bonito. Pra você não entrar. Pô, então agora eu gasto e não controlo. E aí eu lembro que às vezes eu falo com minha esposa, pô, amor, a gente tem que segurar. E eu falo às vezes não é pra ela, é pra mim, pô, a gente tá gastando muito.
Pô, mas tá gastando muito, mas tem dinheiro na conta. Eu falei, eu sei, mas o que entrou no mês versus o que a gente gastou é mais. Então a gente tem que equalizar. Sim. Não é porque eu tenho dinheiro na conta que eu vou gastar. Isso talvez é a visão um pouco você é economista. Sim. E a visão da administração de empresa. Você estudou administração, não, Igor? Foi? Não, eu fiz comunicação. Ah, foi comunicação. Você aprende sobre... Ah, mas você toca BTD e várias coisas. Você vai vivendo, você vai tomando... Você vai Entradas A vida vai te ensinar, Vai né? ensinando, A vida exatamente. ensina. Agora, de novo, né? Por que a gente às vezes tem que bater a cara, né? Para apanhar, se a gente pode, né? De alguma maneira, dessa educação, nesse aprendizado, a gente já ir pegando as melhores práticas. Por isso que eu falo, tudo é uma questão de ensino, né? O ensino ele é muito importante nesse sentido. E o que você está falando é o tratamento que se dá com as pessoas que têm esse trauma, né? Então, a pessoa não encara, é uma fobia, né? Aí tem que ela tem que encarar. E falta de conhecimento. Você pega, por exemplo... sei lá, outro dia eu estava conversando com um profissional e foi um papo informal e ele falou, pô, mas eu tô com... Tá complicado, porque eu demoro para receber onde eu tô trabalhando. Tá bom, mas você demora o quê? Demora quase 2 meses para receber. Tô querendo sair de lá e tal. Eu falei, mas peraí, quanto que eles te pagam? Ele tava disposto a ir para outro lugar, ganhar metade, mas porque a outra empresa paga em menos de 30 dias. Olha. Aí eu falei, peraí, vamos fazer uma conta. Você já... Tem gente que vai falando, não, porque eu não acho justo. Os caras demoram 2 meses para me pagar. Eu falei, cara, mas você é um microempreendedor. Essa Sim. empresa é sua cliente, você presta serviço para ele. Enxerga que você tem um negócio, para isso você precisa de caixa. Então, se você pegar lá, um exemplo, puxa, ele ganha 10 mil reais por mês. Estou arredondando aqui, né? Sim. 10 mil reais por mês. No outro mês, 10 mil. E o custo dele está em 10 mil e demora 2 meses para ele receber, ele precisa ter 20 mil ali no caixa dele. Exatamente. Então, simplificando. Ele estava preferindo ganhar muito menos. Por quê? Porque ele vai ter o dinheiro imediato. Ou seja, ele vai diminuir a renda dele para satisfazer o prazer imediato. Perfeito. Você já viu o teste do marshmallow? É bem isso. Você lembra do teste do lembro. marshmallow? Teste do marshmallow. Conta aí Claro. que você tem inclusive um vídeo na internet. Tem um vídeo muito interessante que mostra isso, daí você vê como é já desde criança, né? Então, nesse teste, a gente foram colocados crianças, né, com uma coisa muito simples. Fala assim, olha, se você não comer esse marshmallow, você vai ganhar outro. E o marshmallow, lindo, maravilhoso, enorme ali na frente de uma criança, né, idade bem tenra, ele fica olhando e aí fica ali, né? Então, vamos dizer assim, né, como é que Prazer ele lida, imediato. o prazer É um prazer imediato, imediato, acho que é o- exatamente, essa é a questão. Então a pessoa não visualiza que ela vai ter o prazer dobrado, né? E aí exatamente ter essa consciência, ela é muito importante, ela precisa ser treinada, ela precisa ser E aí nesse estudo, né, tem até o vídeo na internet, você pode até procurar quem está nos assistindo, procura aí no YouTube, teste do marshmallow. Então tem lá, as crianças, aí tem uma cena que mostra a criança segura e depois ela vai lá e ganha 2. Mas tem algumas crianças que vão lá e querem comer na hora. Isso. E depois de alguns anos foram fazer um estudo ver como essas pessoas estavam. Aquelas que focaram o prazer imediato estavam mais obesas, com mais problema de relacionamento, estavam com mais dificuldade financeira. Enquanto as outras que conseguiram administrar a ansiedade, aquela questão do momento, Sim. tiveram mais racionalidade. E aí tem uma parte do nosso cérebro que é o neocórtex, Sim. que é a parte responsável pela visão. O que a gente tem como papel, né, dentro das organizações, assim como tem trabalhado a diversidade, que é conscientizar as pessoas, é você levar a consciência da educação financeira para que o indivíduo possa ter mais domínio sobre isso, né? Não Exato. deixar o dinheiro dominá-lo. E fica uma vida mais equilibrada, né? E aí que tá, você fala assim, puxa, as pessoas perseguem a felicidade, né? Mas a felicidade vai estar nesses momentos, né? Que você consegue, de uma maneira com menor, né, custo, vamos chamar assim, ou não tão sofrido, ele ter recorrência desses momentos prazerosos. Então, a coletânea dessas felicidades, né? Então não adianta eu querer tudo hoje. Não é legal a gente poder repetir várias vezes experiências positivas, né? Então, quanto mais ele vai fazendo isso, melhor. Essa é a E diferença. planejar essa... Construir. A jornada, às vezes, é mais legal do que você ir lá e... Exato, bem... Uma compra desse momento, né? Na hora que você constrói uma jornada e chega numa conquista, a sensação do conquistar é muito importante. É muito também. importante, é muito bacana. Então, por exemplo, até quando você está adquirindo, sei lá, teu primeiro imóvel, teu veículo, né? Teu primeiro empreendimento. Então, isso é muito bacana da gente ver, né? O prazer nesse sentido. Outro dia eu estava vendo um especialista falando assim, tem um que fala assim, não vale a pena comprar o seu imóvel, mora de aluguel.
Aí teve outro falou assim, você já parou pra observar esses caras que falam pra você não comprar o seu primeiro imóvel? Todos eles já têm o primeiro imóvel dele, né? Ele fez uma provocação, mas não tem certo nem errado. Não. Tem o que? Escolha, tem... Tem escolha, depende de cenário econômico, né? Tem aquela parte do controle que a gente acaba não tendo. Então, por isso que é tão desejável, né, que a gente tivesse realmente uma economia mais estável. Por isso que é tão importante isso, tá tanto no debate, né? Porque isso deixa a gente poder planejar. Você falou uma palavra-chave, planejamento. Então, se a gente tem, né, entendendo o que vai acontecer daqui a alguns anos, eu consigo me organizar financeiramente melhor. Agora, se, né, as coisas entram em crise, saem de crise, fica uma montanha-russa, né, o nosso cenário econômico, quem consegue se planejar adequadamente? Então, a gente fala assim, o brasileiro, ele é um forte antes de tudo, realmente, né? Porque, olha, conseguir ter sobrevivido a esses níveis de hiperinflação, essas crises engatilhadas, né? A gente está sempre vivendo crises e a gente conseguir atravessar isso, realmente, somos heróis, né? É um povo muito heróico, sem dúvida alguma. É isso aí. E passa muito pela questão do perfil de cada um, né? O que faz sentido para cada pessoa. Por exemplo, comprar meu imóvel ou alugar o imóvel. Pô, às vezes a pessoa precisa ter aquela segurança. Ela tem um perfil mais estável, né? Precisa daquilo. E o aluguel, pô, não é meu. Talvez um dia eu possa perder esse espaço se eu tiver que mudar. Então... E fazer gestão financeira é tomar decisão. E é tomar decisão de alocar menos recurso ali, alocar mais recurso lá. E a gente desenvolve vários trabalhos preparando consultores financeiros, né? Sim. Que atende pessoa física, jurídica, das pequenas às maiores empresas do Brasil. E a gente acaba aprendendo muito sobre, né, quando você é um profissional que atende pessoa física, numa instituição financeira, você precisa ajudar a pessoa, de acordo com o momento de vida dela, a poder entender o que vai ajudar ela a satisfazer as necessidades. Então, puxa, eu sou mais jovem e tenho um filho pequeno, vale a pena eu ter uma proteção, que é um seguro, porque isso, se acontecer alguma coisa, minha família está protegida. Exato. Dependendo do momento de vida, você vai se preocupar com outras coisas. Perfeito. E essa questão de planejamento vem muito, eu acho que do ganho de consciência. Então eu falei com uma amiga e que ela passou por um desafio que ela perdeu o pai tinha uma empresa, a mãe não sabia de nada da relação financeira, nem as filhas, elas tiveram que parar a vida para ir lá herdar a empresa, e tinha muita coisa que elas não tinham nem ideia. Ou seja, era um tabu falar de dinheiro com o pai. Pois é. O pai provia todo mundo, só que ao mesmo tempo, quando ele veio a faltar, a família ficou desprovida. Mas eu queria pedir uma dica aí, já que eu tenho 2 filhas pequenas, uma de 5 e uma de 1. Sim. Eu confesso que eu não pensei até hoje, espero sair daqui com algumas dicas, o que eu posso fazer para educá-las financeiramente. Não foi algo que eu dediquei tempo, né? A gente falou do lifelong learning, Então eu queria umas dicas, já que você trouxe... E eu tô nessa jornada agora de tentativa e erro, ver o que funciona. Então, eu tenho uma de 1, uma de 5, você tem uma de 17, uma de 15 e uma de 8. Então, a 17 e 15 eu já 5, 8, 15 e 17. Eu tô com um de 16, vai fazer 17, e outro já fez 13. Dá umas dicas pra gente. E aí, como que resolve? Então, vamos resolver. Com eles foi algo interessante. Eu fui começando... Bom, tem várias coisas que a gente pode fazer desde criança, né? Então, assim, para entender o valor das coisas. Às vezes até a questão matemática, né? Assim, quanto mais a pessoa vai lidando com números, fazer conta, isso ajuda, obviamente, a ser uma pessoa mais consciente financeiramente. Então, você vê que, às vezes, as pessoas têm dificuldade até com finanças, até por conta de aversão a fazer conta. Coisa básica. Coisa básica. Básica pra gente, né? Pra quem já se Pois é, então, mas é quando a gente fala assim, puxa, vamos fazer aqui uma conta, vamos fazer o supermercado. E aí olha o preço, né, das coisas. E aí para a pessoa começar a ter uma ideia, relativizar. Nossa, pai, isso aqui custa a mesma coisa que o doce, ou do que o jogo, do que o brinquedo. Nossa, ir para esse parque, nossa, para fazer... para começar a ter essas noções. Muito bem. Como eu falei, videogame pode ajudar muito. Porque tem muitos jogos, né, que você tem que ficar ali jogando, né, na brincadeira com as tuas crianças, conquistando moedas, aí tem os números, né? Você vai me organizando mais ou menos ali. Tem muita coisa bem interessante nesse universo. E aí, uma das coisas que eu fiz com meus meninos foi o seguinte, eu vou aqui criar o banco dos meninos. Então eu criei uma planilhinha e falei o seguinte, a grana que vocês receberem, aqui, né, a mesada. A mesada é uma ótima maneira. A mesada é um grande ensinamento de como ele lidar com o que ele está recebendo. E a partir de que idade?
Pode ser o mais cedo possível. A partir do momento que começa a ter noção, você ter uma comunicação com a criança... Pode ser moedinha, por exemplo. Pode ser moedinha, pode ser até doce. Já tava com nota de 100 e as moedinhas. Ela preferiu as moedinhas. Não tinha a mínima noção. Mas, Filha, você não quer a nota? Não, papai, quer a moedinha. Não, pois moedinha é, vai então mais. começa a ter. A gente tá nesse mundo agora, né, de tudo virtual também, fica à vontade. E foi exatamente nesse mundo virtual que eu fiz, porque eu falei assim, puxa, eu não tô mais dando dinheiro físico pra eles, né? Aí eu fui nessa brincadeira desse banco dos meninos, eu comecei, então, olha, se o tio der uma graninha, se a avó der outro, né, dinheirinho, faz o seguinte, ó, deposita aqui, e aí eu fui explicando pra eles como que funciona o dinheiro trabalhar pra nós. Então, o que eu fiz com eles? Eu falei assim, olha, vamos criar aqui o banco, você deposita esse dinheiro e vai tendo uma rentabilidade. Aí eles foram começando a entender. Exatamente. Só que eu coloquei o nome do Banco dos Meninos, né? E aí que eles foram começando a entender que, puxa, deixar dinheiro parado, né? Começar a ter noção de inflação, de que as coisas mudam de preço. Falei, nossa, Que pai. idade você começou a fazer isso? Olha, eu fiz isso daí com o mais novo, ele já tinha 5, o outro já tinha 9. Faz tempo? Faz tempo. Eu fui fazendo isso daí para eles começarem a ter essa noção. Curiosidade, eles têm hoje dinheiro guardado? Tem dinheiro guardado e aí interessante, né? Porque aí eles estão bem mais críticos, né? Nos gastos. Nos gastos. Mas é interessante porque tem uma coisa, né? A relação de pais e filhos é sempre um desafio, porque eles querem mostrar que sabem, né? Então, não, mas eu sei, eu quero. E aí é muito legal de perceber essa questão do prazer imediato. Aí você tem certeza? Quero tênis, eu quero isso. Exato. Eu quero... Ah, eu quero comprar tal coisa porque eu quero colecionar isso. Mas você precisa mesmo? Acho que essa é uma grande pergunta, porque tem muitas pessoas, talvez os compulsivos, né? Que é uma realidade. Tem gente que tem, né? Fala assim, que eu preciso, né? Para mim mesmo, né? Fazer um agrado. E aí tem esse movimento. Tem pessoas que passam por situações de compulsividade. Que gasta, compra, né? Sai, nossa, de qualquer maneira. E isso tá ligado até com aquele teste do marshmallow que você lembrou, né? Então, a pessoa ter essa consciência, falar, será que realmente eu preciso gastar isso? Né? O que isso depois vai trazer? Né? Então, começar a relativizar, né, as consequências dos atos que eu vou fazendo. Conta bancária para eles? Aí agora eles têm a conta, né, uma continha virtual, eles têm sim. E lá é onde fica o dinheiro ou tá na planilha ainda? No banco? Então, primeiro eu fiz a planilha, depois a gente Você colocava juros lá? Sim, colocava juros, mostrava como funcionava. Pagava quanto de juros lá? Ah, não, pagava bem. Pagava. Pô, era 1% ali por mês. Líquido. Ao mês. É que hoje 1% é o que tá... Pois é. Aí, né, então, mas era bom, viu? Mas esse é exatamente um desafio grande, porque as minhas também, mais velhas, a gente abriu conta, é a forma delas usarem. Mas a minha mais nova, a hora que ela tem o dinheirinho dela, ela vai na loja, ela quer achar como ela consegue gastar todo o dinheiro dela. Então a gente começa a ter que segurar e olhar... Todo. Percebe? Tudo. É que talvez ela não tem medo de faltar, ou talvez... Eu acho que assim, é uma geração que ela não teve a escassez que, por exemplo, a minha geração teve. Eu tive assim, puxa, eu não tinha acesso às coisas que eu queria como elas têm hoje. Sim. Né? Então a hora que ela tem o dinheiro, eu falo assim, bom, beleza, então eu posso gastar. Eu devo gastar todo esse dinheiro, então eu não quero... Essa ideia da remuneração, eu tô pensando, as minhas mais velhas, elas começaram a estudar, então ela tem uma mesada mais robusta, para todos os gastos do mês. Então você quer comprar algumas coisas... Que é o gasto, tipo, lanche na escola, faculdade? No colégio elas têm um dinheiro para gastar na cantina, que não dá para comer na cantina todo mês, então elas têm que levar comida. Mas se elas quiserem comer um lanche fora da hora, ou comprar um livro, comprar uma roupa diferente do uso, é o dinheiro delas. Mas elas estavam esperando agora que a virada do mês, porque já tinham gasto tudo. Pois é. Aí a hora que você remunerar, você fala assim, a hora que chegar no final do mês, eu vou remunerar o dinheiro que sobrou. Perfeito. Vai estimular. Aí a pessoa passa a fazer gastar. escolha mais consciente, entender que, puxa, é legal ter reserva, porque às vezes vai surgir essa vontade. Aí você gamifica, você sair com o papai, eu pago um pouquinho mais. Aí a gente começa a criar essas moedas de troca também, Sem dúvida, sem dúvida. Mas e o cuidado, porque... Mas um pensamento que me veio agora, eu brinquei, né? Se você fizer isso, você ganha mais de talvez não... criar uma relação onde as crianças só fazem para o ter. Porque isso também deve ser um desafio, né? Sem Porque dúvida. no caso, a gente estava falando de economizar, mas eu brinquei aqui, se você fizer isso, você ganha tal coisa. Tem algum ponto de atenção aí?
Eu acredito que não. Na verdade, o que eu ia comentar, até inclusive, você até pode começar a fazer. Tem tarefas, né? Acho que até para questão dentro de casa mesmo, que eu acho que foi uma experiência que eu tive que eu achei bacana. Por exemplo, tem coisas que pro bom convívio dentro de casa, todos nós precisamos fazer. Então tem coisas ali que são básicas. Mas o que eles faziam de extra eram remunerados. Tipo, vamos lavar a louça? Vou limpar tal coisa. Pai, deixa eu fazer isso por você. Essa consciência também ajuda, né, a ele ver o esforço que as pessoas têm. Isso remete... Para mim, o que era importante? Eles perceberem o esforço que a gente tem que ter para trazer o dinheiro. Né? Porque isso daí, de uma certa maneira, qual que é a minha preocupação? Preparar eles para uma questão futura no trabalho. Legal. E as pessoas que falam o seguinte, eu tô tentando pegar a frase, mas que eu não lembro exatamente qual é a fala, mas eu já vi pessoas dizendo, fazendo o filho entender, filho, eu tenho que trabalhar, e aí o pai não dá atenção, porque se eu não trabalhar, eu não pago a sua escola, e a sua escola custa isso. Eles transformam o trabalho como se fosse uma obrigação só para satisfazer a educação pro filho, e aquilo vira uma relação que a referência com o trabalho não é prazerosa, é um problema, ele se sente um peso. Tem algum cuidado com isso? Tem que ter um cuidado grande nisso sim, para exatamente não, né, criar um trauma em cima do trabalho, né? Mas na verdade, a gente pode olhar, né, copo vazio ou cheio. E o cheio? Então, o cheio qual que é? Tá vendo? É daqui que a gente consegue as coisas. Se programar então é o jeito pra viagem. Que fala. É o jeito que fala. E na verdade vai ganhando a tal importância, porque foi engraçado de ver o mais velho, né? Ele falou assim, poxa pai, eu não vejo a hora de fazer, porque ele tá com vontade de querer morar fora, né? Eu falei assim, que bacana, né? E ele entendeu o mecanismo para isso. Então sabe o que aconteceu, que eu fui percebendo? A aplicação dele na escola. Ele tá se aplicando muito mais, ele está agora nas vésperas, né, de fazer vestibular, esse é o ano que ele vai fazer vestibular, e aí, de um tempo, eu percebi isso, a vontade dele, né, de entender que ele precisa de um bom ensino, que ele precisa de uma boa faculdade, que isso vai colocar ele, né, em destaque no trabalho, isso vai ajudar ele a realizar esse sonho de querer morar fora. Então, as coisas estão interligadas. Então, às vezes você fala assim, puxa, né, às vezes os pais se decepcionam com algumas atitudes, né? Isso a gente vai conversando, a gente vai vendo, né, uma série de coisas dentro de família, amigos, essas coisas todas. Fala assim, cara, como é que a gente faz, né? Muitas vezes para as crianças enxergarem de uma maneira diferente, né? Então, você comentou até um negócio que é muito importante. Às vezes a gente aprende pela escassez, mas a escassez é traumática. Uhum. Ela é uma forma ruim de aprendizado, né? Mas não que a gente não possa mostrar para eles essa realidade, né? Exato. Ainda mais num país tão desigual, né? Eles entenderem essa realidade. Às vezes a gente coloca uma bolha, né? Claro, né? Como pai a gente quer proteger, a gente quer, né, tudo de bom e bom para eles, mas é legal eles perceberem as dificuldades, né, que a vida tem. E dificuldade não quer dizer que o trabalho é uma coisa ruim, né? A relação do trabalho, muito pelo contrário, é ali que ele vai entendendo que quanto mais ele vai, né, se destacando, perseguindo, mas ele vai crescendo, mas ele vai tendo crescendo, exatamente. Legal. É um desafio, porque assim, eu quando tinha a idade das minhas filhas, assim, adolescente, eu queria logo trabalhar para gerar meu dinheiro para eu ter as minhas coisas. Mesma coisa em casa. Trabalhar cedo também. E hoje não é necessariamente, não é uma necessidade delas, elas estão muito mais nessa questão do propósito, do que eu quero fazer Sim. e tal, mas a ambição de ter o dinheiro dela, porque de certa forma elas têm isso, de certa forma, resolvido. Verdade. Mas você sabe que essa é uma é um coisa desafio interessante das gerações, né? Porque, por exemplo, lembrando dos meus pais, eu tinha vontade de fazer tal coisa, eu falei, não, primeiro guarda dinheiro para você fazer. E o que eu acho legal das gerações atuais, que não, eles estão a fim de fazer agora. Então eles estão fazendo acontecer as coisas, né? Isso é um lado bacana que a gente vê. Mas é sempre assim, claro que não. A gente tem uma enorme geração neném aí, né? Que nem trabalha, nem estuda, e aí é o problema. Né? Então, mas aí de novo, porque às vezes não teve condições. Bom, é complexo Todo esse um assunto. histórico aí. Todo um histórico. Mas é uma maneira da gente ir percebendo, né, de como que a gente pode, dentro já de casa, fazer esse trabalho. Porque senão, gente, o que vai acontecer? Na escola ele não está encontrando, de novo, com raras exceções, tem algumas escolas que já estão tratando desse assunto, mas de novo, universidades
você não vê isso, né, na grade curricular. E aí você tem uma questão que vai estourar lá no trabalho. Aí as empresas têm que fazer o trabalho, né, de educar o adulto financeiramente, exatamente pelos problemas que a gente Isso trouxe quando aqui. já não tem que educar outras Em coisas outros básicas assuntos, que exatamente. vai chegando. Exatamente. Adivinha? Estamos chegando perto do final aqui do nosso episódio e vamos pro nosso momento T&D. Entendeu? Legal. Muito bacana, provocativo. Eu vou ver se eu implemento lá o Banco Cruz, né? O banco Boa. das meninas. Ó, Vou, Banco da Peppa, vou ver lá, porque de fato isso é... vai ser divertido, pode ficar sossegado que vai ser divertido. E eles cobravam, falavam, pai, quero ver o extrato. Aí eu mandava o extrato, assim, porque eu tirava da planilha, era muito engraçado de A ver. gente tinha um quadro lá que era das estrelinhas do dia, e aí ela ganhava algumas coisas pra ela fazer lição. Você vira um jogo, e É, um jogo game, educativo, isso aí. e fica bacana, fica bem É interessante. isso aí. Bom, vamos lá. Eu vou falar algumas palavras, você complementa, Tá bom? e aí a gente vai pro recado final e como que as pessoas te encontram, Legal. tá bom? Dinheiro, Caminho para a felicidade. prosperidade, Conhecimento, educação, sempre. propósito, Ajudar as pessoas, transformação, sempre. recado final e como que as pessoas te encontram. Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade, é um prazer, porque é muito legal, né, a gente poder conversar. E é muito interessante, cada vez que eu converso, que eu troco ideias, eu sempre aprendo mais. Eu acho isso é muito forte, né? Então, quanto mais a gente ensina ou discute uma ideia, eu saio com mais aprendizado. Acho que esse é o recado. Quanto mais a gente poder, então, conversar, criar esses ambientes, né, de ensino, de treinamento, mais a gente vai aprender uns com os outros. Porque tem muita história bacana, tem muito ponto aí que a gente fala assim, puxa, não tinha pensado tal coisa, e é assim que a gente cresce. Acho que esse é o grande ponto. Bom, vocês podem, né, me contatar pela própria Bravend, a gente tem lá, né, a gente faz uma parceria bacana aqui, ou pelo LinkedIn também, Alexandre Fávaro Gonçalves, eu tô ali também no LinkedIn, vai ser um prazer a gente poder trocar ideia, estender essa conversa aí que ela é tão Legal. interessante, tão primordial, né? Muito bom, Ale. Obrigado. Eu que agradeço. Igor, valeu. Sensacional, muito bom e eu corroboro exatamente isso que o Ale falou, que é essa oportunidade que a gente tem aqui, mais de 40 episódios Parabéns. do Fala T&D, e o que a gente aprendeu nessa jornada, o que a gente aprende, a gente fica aqui 45. com a cabeça fervilhando, 25º. e essa aqui foi uma experiência muito boa mesmo. Que Valeu, bacana. Ale. Eu que Obrigado. agradeço. Bom, valeu, Obrigado. Ale. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, porque semanalmente, às terças-feiras, soltamos um episódio sempre com profissionais de alto gabarito, que fazem a diferença, que impactam, transformam e desenvolvem o país. E hoje o tema foi educação financeira. Se você ainda não assistiu os outros episódios, volta, que tem muita coisa bacana. E fique preparado que a semana que vem vai ter outro muito legal. Grande abraço e até o próximo episódio. Valeu! Valeu.